Olá pessoal, o assunto da aula será o índice de massa corporal e a razão cintura-quadril. Mas antes de dar início ao conteúdo, eu peço que vocês façam acompanhamento com a apostila e o caderno para estarem grifando e anotando as partes principais desse estudo. De início temos o conceito, a definição do que é esse índice de massa corporal. O IMC serve para avaliar o peso do indivíduo em relação à sua altura, e assim indicar se está dentro do peso ideal, acima ou abaixo. Estar dentro do peso certo é importante, porque estar acima ou abaixo do peso influencia diretamente na sua saúde. Bom, o aumento do risco de doença como desnutrição, quando se está abaixo do peso, é muito comum, bem como quando se está acima do peso, corre-se risco de ser acometido por doenças como cardiovasculares e problemas como AVC e infarto. Como calcular esse IMC? O cálculo deve ser feito usando a seguinte fórmula matemática: o peso dividido pela altura ao quadrado. Aqui embaixo tem a imagem da fórmula. Esse peso sempre representado em quilograma e essa estatura sempre estabelecida na metragem, o metro. Tratando agora dos resultados do IMC. O que significam esses resultados? Conforme a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o IMC entre 18,5 a 24,9 representa o peso ideal e o menor risco de algumas doenças. Essas doenças, no caso, vale reforçar, cardíacas e vasculares. Aqui tem a tabela com cada nomenclatura e o resultado específico para esta nomenclatura. Bom, quando se está abaixo do peso ideal, deve-se aumentar o consumo de alimentos ricos em nutrientes. Já quem está acima do peso ideal, deve consumir menos caloria e fazer algum tipo de exercício físico para eliminar esse acúmulo de gordura. Quem não estiver dentro desse peso ideal deve adequar a alimentação e fazer exercícios para conseguir atingir o peso mais indicado para a sua altura e idade. Lembrando que essa classificação da OMS vai do muito abaixo do peso até o último nível, que é a obesidade 3, que é considerada mórbida. Tratando das limitações do IMC, quando não calcular o índice. O IMC não é o parâmetro ideal para se avaliar o peso ideal em 4 casos específicos: os atletas e pessoas musculosas, porque não leva em consideração o peso muscular desse indivíduo; os idosos, pois não leva em consideração a redução natural dos músculos nessa idade, pois a tendência é que o ser humano vai envelhecendo e esse desenvolvimento muscular vai regredindo; durante a gravidez, pois não leva em consideração o crescimento do bebê; e o último caso específico, ele é contraindicado em caso de desnutrição e pacientes acamados. Também não deve ser levado em conta o índice de massa corporal, esse público específico. Aqui vamos à exemplificação do cálculo do IMC. E eu peço que você faça a verificação do seu próprio IMC e classifique conforme aquela tabela da OMS que nós passamos agora há pouco. Eu vou usar como exemplo os meus dados. No caso, eu tenho peso corporal de 80 kg, estatura de 1,80 m. Eu peguei meu peso e vou dividir pela minha altura ao quadrado. Veja que o meu IMC deu 24,69, que conforme a classificação da OMS é considerado o peso normal dentro do padrão estabelecido pelo órgão. Tratando agora da razão cintura-quadril. É um índice para a identificação do nível de adiposidade no organismo humano. É um índice simples e rápido para a identificação da distribuição da gordura. Anota e grifa que a adiposidade está intimamente ligado à gordura no seu corpo. É o cálculo que se faz a partir das medidas da cintura e do quadril, para verificar o risco que o indivíduo possui de sofrer doenças cardiovasculares, pois quanto maior a concentração da gordura abdominal, maior o risco de problemas como colesterol alto, diabetes e hipertensão.
Como calcular o RCQ? Também é calculado e obtido através de uma fórmula matemática. No caso, a divisão da circunferência da cintura e da circunferência do quadril. Nota que em vez do IMC, quando usa a estatura por metragem, o RCQ usa em centímetro, tanto a circunferência de cintura como de quadril. Como fazer a verificação dessas medidas? Primeiramente, a circunferência da cintura. A fita métrica deve circundar na linha da cintura a região mais estreita entre o tórax e o quadril. A leitura deve ser sempre feita no momento da expiração, ou seja, no ato de puxar o ar. A circunferência do quadril ela é obtida com a fita métrica também e deve ficar ajustada no plano horizontal, onde a medição ocorrerá ao nível de maior circunferência da região glútea. O maior volume, no caso do bumbum, essa fita métrica passa e você faz a verificação total da perimetria deste quadril. Aqui na imagem tem reforçando aonde deve ser ajustada essa fita, tanto na cintura quanto para a circunferência do quadril. Os resultados do RCQ. Os resultados da relação cintura-quadril variam de acordo com o sexo e idade, devendo ser de no máximo 0,76 para mulheres e 0,91 para homens, conforme a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Segue a tabela aqui com os valores respectivos à idade e ao sexo. Vamos a mais uma exemplificação. Eu peço que vocês façam a verificação do RCQ de um familiar. Mas só que esse familiar precisa ser maior de 20 anos, pois a tabela da OMS só permite que sejam avaliadas pessoas nessa faixa etária, a partir dessa faixa etária. E classifique conforme o nível de risco. Mais uma vez eu vou estar usando como exemplo os meus dados. Homem, 32 anos, cintura 85 centímetros e quadril 101 centímetros. Peguei o valor da minha cintura e dividi pelo valor correspondente ao meu quadril. O resultado foi 0,84, o que significa nível risco muito baixo. Eu peço que vocês façam o mesmo, mas claro que com o auxílio da fita métrica e a disponibilidade desse familiar, façam a verificação do RCQ, bem como classifiquem conforme esta tabela aqui da OMS. No caso, mulheres, homens, variando na faixa etária de 20 a 69 anos. Para finalizar, ao final desse conteúdo eu estarei exemplificando alguns treinos para vocês estarem realizando dentro de suas residências, bem como uma atividade, que no caso é uma pesquisa sobre antropometria. De antemão eu te adianto que antropometria é o estudo das medidas e proporções do corpo humano. Eu quero que você faça essa sua pesquisa manuscrita com caneta azul ou preta na sua própria folha de caderno. Registre imagem com celular seu ou de um familiar e envia para o e-mail que está disponibilizado na apostila, mas em todo caso eu estarei disponibilizando ao final do vídeo, até mesmo para esclarecimento de dúvidas e qualquer coisa referente ao assunto.